Já aconteceu de olhar para uma decisão do passado e pensar, nossa, mas por que eu fiz isso? Parece totalmente ilógico, né? A resposta para isso, na verdade, está nos atalhos mentais que o nosso cérebro pega todos os dias sem que a gente nem se dê conta. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender como esses mecanismos funcionam. Para começar, vamos com um quebra-cabeça que veio direto da pesquisa original de Tversky e Kahneman. Pensa bem, temos dois hospitais, um grande e um pequeno. Em qual deles aconteceram mais dias em que a maioria esmagadora dos bebês nascidos, mais de 60%, eram meninos? A nossa intuição já grita uma resposta quase que na hora. E a resposta mais comum, a que a intuição aponta, é deve ser quase o mesmo. E olha só, no estudo original, mais da metade das pessoas, 53%, escolheu essa opção. E parece lógico, né? Afinal, a chance de nascer menino ou menina é de 50% em qualquer lugar. Certo? Bem, é aí que a estatística prega uma peça na gente. Pois é, a surpresa é essa. A resposta certa é o hospital menor. Isso acontece por causa de um princípio básico da estatística, ligado à lei dos grandes números. Amostras pequenas, como a do hospital menor, variam muito mais, sabe? Elas são mais propensas a resultados extremos. Já o hospital maior, com um monte de nascimentos, tende a ficar ali, bem pertinho da média de 50-50. Isso nos deixa com a grande questão. Por que nossa intuição falha tanto quando o assunto é probabilidade? Bom, a chave para resolver esse mistério todo está no trabalho de dois psicólogos geniais, Amos Tversky e Daniel Kahneman. Eles mostraram que nosso cérebro não é, assim, um supercomputador perfeitamente lógico. Pelo contrário, ele funciona na base de atalhos para economizar energia. E aqui está a ideia principal, direto da fonte. Nós usamos o que eles batizaram de princípios heurísticos. Em outras palavras, para não dar pane no sistema, o cérebro simplifica o mundo. E esses atalhos mentais são as heurísticas. É bom pensar nas heurísticas não como defeitos, mas como ferramentas de sobrevivência. Elas ajudam a gente a tomar decisões rápidas, que são boas o suficiente na maioria das vezes. O problema aparece quando essas ferramentas, que foram feitas para serem rápidas, acabam nos levando a cometer erros que são bem previsíveis. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. A heurística é o atalho em si, como quando a gente usa a nitidez de algo para julgar a distância. Já o viés é o erro sistemático que esse atalho causa. É tipo errar essa mesma distância num dia de neblina. A heurística é a regra de bolso. O viés é a consequência que a gente já podia esperar. Agora vamos ver o primeiro grande atalho em ação. É a tal da representatividade. Basicamente, é a nossa tendência de julgar alguma coisa com base no quanto ela se parece com o estereótipo que já temos na cabeça. Olha só essa descrição do Steve, que veio lá do estúdio deles. O texto pinta uma imagem bem clara, bem específica, de que tipo de pessoa ele seria, né? A maioria das pessoas pensa na hora bibliotecário. A descrição se encaixa perfeitamente no estereótipo. Só que essa resposta intuitiva esconde uma verdadeira armadilha mental. O problema é que a gente ignora um fato estatístico super importante, a tal da taxa base. A probabilidade de qualquer pessoa pega ao acaso ser um fazendeiro é muito, mas muito maior do que ser um bibliotecário. A heurística da representatividade faz com que a gente prefira uma boa história em vez de olhar para os fatos. Agora, vamos para um dos vieses mais fortes que existem, principalmente em negociações. Ele mostra como um simples número, jogado no ar no começo de uma conversa, pode bagunçar completamente a nossa percepção de valor. Esse é o viés de ancoragem. A primeira informação que a gente recebe vira um ponto de referência na mente, uma âncora mesmo. E todas as decisões que vêm depois são meio que puxadas na direção dela. E essa tática pode ser usada de forma bem estratégica. Digamos que alguém queira um salário de R$ 8.000. Em vez de pedir os 8.000 de cara, a pessoa pode ancorar a conversa num valor mais alto, baseado em pesquisa. Ao mencionar que o teto do mercado para aquela função é 10.500, o pedido de 8.000 de repente soa muito mais razoável, não acha? Vamos para outro viés fundamental, um que molda a nossa visão de mundo e até as bolhas sociais em que vivemos. A nossa tendência de procurar enxergar só aquilo em que a gente já acredita. Esse é o famoso viés de confirmação. É como se o nosso cérebro tivesse um filtro invisível. Tudo que concorda com as nossas ideias passa direto, facinho. Agora, tudo que contradiz, isso é bloqueado, ignorado ou até distorcido para se encaixar. Esse viés aparece em coisas simples, tipo uma busca na internet. Se a pessoa já decidiu que quer comprar um carro específico, a pesquisa raramente é neutra. A busca já vem com a pergunta pronta para confirmar que a decisão é ótima. A gente busca validação e não uma informação imparcial. E as consequências disso são bem sérias.
O viés de confirmação não só impede a gente de aprender coisas novas, como também alimenta as tais câmaras de eco e as bolhas de opinião que polarizam a sociedade. E na vida pessoal? Pode levar a decisões financeiras péssimas, simplesmente porque a pessoa só considerou os dados que confirmavam o desejo que ela já tinha. Ok, depois de ver todos esses problemas, vem a boa notícia. Assim que a gente conhece esses atalhos, a gente pode aprender a dar a volta neles. Vamos ver agora algumas estratégias bem práticas para tomar decisões melhores. Para lutar contra o viés de confirmação, uma tática é o método do advogado do diabo, que é basicamente procurar de propósito os pontos fracos de uma ideia. Outra técnica muito boa é o pré-mortem, fingir que o plano já deu errado e investigar por quê. E talvez o mais importante de tudo, ouvir quem discorda, de verdade. E para se defender da ancoragem, o primeiro passo é sacar o que está acontecendo. Quando um vendedor joga um preço lá no alto, não se deve negociar a partir dele. O truque é ignorar essa âncora e apresentar a sua própria baseada em pesquisa. É trazer a negociação para o seu campo de jogo. Então, a gente chega a uma conclusão fascinante. Nosso cérebro não evoluiu para ser um computador super preciso. Ele evoluiu para ser uma máquina de sobrevivência eficiente. E esses atalhos todos são a prova viva disso. E isso nos leva à ideia central de tudo isso. O simples fato de saber que esses vieses existem, ter consciência deles, já coloca qualquer um numa posição muito melhor para identificá-los no dia a dia. E com isso, quem sabe, tomar decisões um pouquinho mais racionais. Nossa análise termina aqui, mas a reflexão com certeza não. Saber sobre ancoragem, representatividade e confirmação é como ganhar um óculos novo para enxergar o mundo. A pergunta que fica no ar é: ao observar as decisões por aí, qual desses atalhos vai saltar aos olhos primeiro?